Fala jovens, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo para vocês uma análise da saga ou trilogia Metro, que teve seu último grande jogo lançado em fevereiro deste ano. Então já vai deixando seu like, se ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sino para ficar ligado nos próximos vídeos. Metro 2033 é o primeiro jogo da franquia, lançado lá em 16 de março de 2010. É um game de sobrevivência de tiro em primeira pessoa que foi baseado no livro com o mesmo nome e escrito pelo russo Dmitry Glukhovsky. Perdoa a pronúncia aí, tá bom pessoal? Bom, o game se passa na Rússia, que teria sido destruído por conta de uma guerra nuclear. Então, para fugirem da radiação, os aproximadamente 40 mil sobreviventes descem ao subsolo e acabam criando uma cidade subterrânea. Aí que vem o nome Metro. Mesmo com os apenas 40 mil sobreviventes que desceram ao subsolo, digamos que os problemas que assombram esse mundo acabaram descendo também, pois afinal os nazistas e socialistas continuam em combate constante, brigando pelo território da Rússia, ou pelo menos o que sobrou dele. No jogo controlamos Artyom, que perdeu sua mãe durante a guerra e foi adotado pelo líder de uma estação. No início do jogo temos essa estação atacada por mutantes com poderes psíquicos que ninguém conhecia. Então Artyom recebe a missão de ir até o centro das estações de metrô contar sobre o ataque dessas criaturas misteriosas e extraordinárias, com poderes extraordinários, digamos assim. E é aí que o jogo se inicia. O jogo contém uma grande variedade de armas, a gente pode usar até mesmo bombas, só que porém precisamos racionar muito bem a nossa munição, pois ela é bem escassa. Então durante o jogo a gente vai precisar realizar missões no modo stealth, indo pelo escuro, eliminando inimigos, porque se a gente tocar o foda-se e tentar passar no tiroteio, a gente muitas vezes vai ficar sem munição e vai acabar morrendo. O jogo contém uma grande variedade de mutantes e monstros, pois afinal se passaram 20 anos após a guerra nuclear e os animais que sobreviveram no solo terrestre com a radiação acabaram se reproduzindo e surgiram mutantes que a gente nem imagina. O jogo possui uma boa trilha sonora com ruídos e barulhos de monstros que acabam te deixando tenso o jogo inteiro, combinando muito bem com o cenário escuro e cheio de escombros, mostrando muito bem como foi a guerra e como foi o devastado, digamos, o solo terrestre. A trilha sonora é boa, porém contendo alguns bugs em diálogos. Digamos que você está caminhando e acaba encontrando com duas pessoas conversando. Você acaba passando do lado e ouve a voz deles. Só que conforme você vai se afastando dessas pessoas, a voz deles acaba acompanhando junto. E se você passa por mais pessoas conversando, essas vozes acabam se misturando e acaba virando todo um alvoroço. É um bug bem chato que esse jogo apresenta. Mas mesmo com esses bugs é um ótimo jogo, assim foi um dos melhores jogos de sobrevivência que eu já joguei. E ele até ganhou uma nova versão em 2014 para os gráficos da época, que foi um pacote na verdade do Metro 2033 e do Metro Last Light, o próximo jogo da franquia e o próximo daqui do vídeo. Em maio de 2013 foi lançado o Metro Last Light, o segundo game da franquia que se passa imediatamente após o final do primeiro jogo. O jogo contém dois finais, sendo eles um positivo e um negativo, e digamos que o final positivo é o que dá sequência para o Metro Exodus, que foi lançado em fevereiro deste ano, 2019. Artyom se torna uma lenda no segundo game da franquia pelo que ele fez no final do primeiro jogo. Só que ele tem vários pesadelos constantes pelo fato dele ainda se perguntar se o que ele fez foi realmente certo. Eu só não vou falar mais para não spoiler o final do primeiro game. No início do jogo, um amigo de Artyom diz ter visto uma criatura sombria em solo terrestre que já teria sido extinta. Só que ele acha que essa criatura só quer restabelecer contato com eles. Então eles vão até Miller, que é chefe dos Rangers, para pedir permissão para ir atrás dessa criatura. Só que Miller tem uma ideia diferente, ele quer matar a criatura e acaba mandando, junto com Artyom, uma franco-atiradora chamada Ana. Então eles vão atrás dessa criatura, Ana e Artyom, só que durante a missão, Ana, que tem desprezo por Artyom por conta do carinho que todas as pessoas têm por ele, pelo que ele fez,
acaba o abandonando no meio da missão e ele acaba sendo capturado por nazistas. E digamos que é aí que o jogo se inicia de verdade daí. Bom, o jogo contém umas melhorias do primeiro game, sendo elas na jogabilidade, nos gráficos, e também acabou deixando para trás alguns bugs chatos que tinham no primeiro. Só que também trouxe alguns na mala também para o segundo jogo. A trilha sonora do jogo é boa e também trouxe uma pegada mais forte no modo stealth, pois a gente vai precisar passar várias missões sem ser percebido pelo fato da escassez de balas. Uma melhoria que se esperava para o segundo jogo era na inteligência artificial, que era estúpida já no primeiro game, só que acabou não trazendo consigo no segundo uma melhoria significante, porque os soldados são burros e surdos, pelo fato de você passar do lado deles, se você estiver no escuro eles não vão te ver. Essa melhoria era muito esperada no segundo jogo, só que acabou não acontecendo. Mas mesmo assim é um ótimo jogo que trouxe várias melhorias do primeiro game e continuou com uma história muito boa e impactante, tendo alguns detalhes que precisavam ter tido uma atenção especial, mas no final das contas acaba sendo um ótimo jogo. E isso nos leva ao último game da franquia e ao nosso último game do vídeo. O mundo de Metro, melancólico e claustrofóbico, ganha ainda mais presença em Metro Exodus, pois vamos explorar novos ares da Rússia, devastada pela guerra nuclear, em lugares e climas com inimigos muito diferentes do que a gente estava acostumado nos últimos games. Artyom, considerado um herói maior ainda do que nos últimos games, não quer viver trancafiado nas profundezas do metrô. Então ele afirma e acredita que existam lugares habitáveis em solos russos que não tenham níveis tão altos de radiação e nem sejam infestados por mutantes, e também acredita que existam pessoas lá fora, vivendo já em solo terrestre. No início do gameplay, Artyom e sua esposa vão explorar lugares proibidos pelas estações, e acabam dando de cara com um trem em movimento. Então, finalmente, a esposa de Artyom acredita nele que sim, existiam pessoas em solo terrestre e que sim, era possível viver lá fora. Eles acabam dando de cara com um carro em que eles pensavam ser de sobreviventes, mas acabam caindo em uma armadilha. Dentro desse carro acabam encontrando outras pessoas que eram prisioneiras, falando sobre como era a vida lá fora e como eles sobreviviam. Acabavam tendo vários desafios com mutantes, mas que sim, era provado que Artyom mais uma vez estava certo, era possível viver lá fora. Um acontecimento acaba separando Artyom de sua esposa e digamos aí que o gameplay se inicia. A nossa aventura pela Rússia devastada pela guerra, não agora somente em tubulações de metrô, mas também em vários climas e lugares diferentes do solo da Rússia, acaba se iniciando, com aproximadamente 20 horas de gameplay. O game não contém dublagem, somente legendas em português, e contém uma incrível ambientação com muitos detalhes, mostrando muito bem todos os cenários e todos os ambientes com diferentes climas na Rússia. Um jogo nem tanto linear e nem tanto mundo aberto, mas não acaba prendendo, digamos, o jogador naquele caminho. Você pode, digamos, buscar novos ares e desfrutar bastante dos ambientes que lhe é apresentado durante o jogo. A gente pode evitar certos combates por conta da escassez de balas, que já eram um ponto dos últimos games. A inteligência artificial foi melhorada e ele apresenta um modo stealth melhor do que nos últimos games. É um incrível jogo em todos os aspectos, mostrando vários detalhes e uma ambientação incrível pelos vários cenários que nós podemos desfrutar durante o game. Esse jogo vale muito a pena. Se você curte metrô, vai fundo que vai ser um baita investimento para você. Então, gente, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, falou e até mais!